Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Ponte Aprovação. Aqui você aprende a passar em qualquer concurso da área policial antes mesmo do edital ser lançado. E hoje nós iremos fazer 10 questões de uma matéria extremamente recorrente em todas as provas da área policial, que é o assunto dolo e culpa. Então hoje nós iremos falar sobre o dolo e a culpa, que é o elemento subjetivo do tipo penal. Então assim, se você quer ser aprovado em um concurso da área policial, é essencial você construir uma base de conhecimento de forma antecipada, ou seja, você tem que estudar alguns conteúdos que estão sempre presentes nas áreas de concurso da área policial. Então, você precisa de criar essa base de conhecimento de forma antecipada e fazer questões de concurso público. É assim que eu fui aprovado em concursos aí da área policial. E hoje nós iremos fazer questões desse site aqui, ó. Se você quiser fazer primeiro as questões, é bom que você pare, faça as questões primeiro pelo site e depois você confere se você acertou ou se você errou, né? E por que que você errou? Ou assim, qual o conhecimento que você tinha, né, que te ajudou aí a acertar essa questão para você anotar aí como um conteúdo já dominado, né? Então nós faremos essas 10 questões aqui de concurso público, todas da área policial, todos de concurso da área policial. Então, vamos começar as nossas questões aqui, né? Essa questão fala assim: teoria do delito, especificamente em relação ao elemento subjetivo do tipo penal. O Código Penal prevê a possibilidade de, qual das alternativas é correta aí? Qual que você marcou? Em relação ao elemento, qual é o elemento subjetivo do tipo penal? Com a prova recente, 2023, para delegado de polícia. Olha só, conhecimento extremamente básico aí em relação a dolo e culpa, né? O elemento subjetivo do tipo é tentativa e consumação, é ação e omissão, é dolo e culpa, é causa independente e causa relativamente independente, é culpabilidade ou punibilidade, né? Punibilidade e culpabilidade. Para você, qual é a alternativa correta, né? Vamos passar aí, vamos conhecer um pouco aí sobre dolo e culpa em relação a uma base legal. O que diz a legislação em relação ao dolo e à culpa, né? Vamos lá. O artigo 18 é o artigo mais importante relacionado a esse quesito aí, relacionado a dolo e culpa, né? E ele diz assim, ó: diz o crime, ou seja, o crime será doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, e culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então nós temos aí esse artigo 18 como sendo o mais importante. E ele fala aqui também, né, de uma outra coisa relacionada à tentativa e consumação, que é assim: o crime será considerado consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal, ou seja, todos os elementos do tipo penal lá. Lá nós temos o artigo 121, que é matar alguém. Esse artigo tem o elemento matar e tem o elemento alguém. Então, quando esses dois elementos se realizam, está o crime consumado, né? A pessoa morreu, entendeu? E alguém tirou a vida dela, né? E o tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, se aconteceu alguma coisa no meio do caminho, né, que era diferente da vontade do agente e impediu o resultado, então o crime será considerado tentado. Vamos ver também o que diz aí
a doutrina, né? É importante você saber o que diz a legislação, letra da lei, e saber o que diz a doutrina também relacionado ao assunto que você estiver fazendo ali na questão, né? Saiba que se você quiser fazer as questões primeiro e depois ver a resolução no vídeo, tem esse QR Code aqui, que é só você apontar o seu celular para o QR Code, você faz as questões primeiro no celular, se você tiver na sua televisão. Se você tiver no seu celular já, saiba que tem um link aqui na descrição do YouTube, que você pode também clicar, assim como no seu computador ou no seu tablet, né? Aí você faz as questões e depois você vê por que você acertou, por que você errou, e você testa o seu conhecimento assim antes de fazer a questão. Vamos lá. Rogério Grego diz assim: o elemento subjetivo do tipo refere-se à postura interna do agente em relação à prática da infração penal. No direito penal brasileiro, temos como principais espécies o dolo e a culpa. Então, o dolo e a culpa são os elementos subjetivos do tipo penal, ou seja, o que a pessoa estava pensando, o que a pessoa estava desejando no momento aí que ele praticou o ato criminoso. Qual era a vontade dessa pessoa, né? E vamos falar aqui também um pouco do elemento objetivo do tipo penal. Então nós temos o elemento subjetivo, que é o dolo e a culpa. Nós temos os elementos objetivos do tipo penal, que é a conduta. Rogério Grego também fala assim: a conduta pode se manifestar por uma ação ou omissão. Ambas integram o conteúdo objetivo do tipo penal. Então nós temos o elemento subjetivo, que é a vontade interna da pessoa, né? E o elemento subjetivo do tipo é o que ela fez ou o que ela deixou de fazer, porque nós temos os crimes omissivos, que é um deixar de fazer uma omissão. Nós temos também os crimes comissivos. Os crimes comissivos são aqueles crimes praticados por uma ação, e os crimes omissivos são aqueles praticados por um deixar de fazer alguma coisa, né? Então nós temos aí também, olha, César Roberto Bittencourt fala assim: o dolo é a vontade consciente de realizar a conduta típica. A culpa, por sua vez, representa a violação de um dever objetivo de cuidado. Bem, agora, com esse conteúdo, você tem condições de fazer qualquer questão que fala aí de elemento subjetivo, elemento objetivo do tipo penal, porque agora você tem a noção aí introdutória do que é dolo e do que é culpa, né? Então vamos lá. Nessa questão aqui, a letra A está certa? Olha, está falando aqui, com relação ao elemento subjetivo do tipo penal. O dolo, o crime tentado e consumado não tem nada a ver com o elemento subjetivo do tipo penal, né? A ação e a omissão, nós vimos aqui que na verdade é o elemento objetivo do tipo penal. O dolo é a culpa, nós vemos aqui que é a resposta, né, em relação a essa questão. Causa independente e causa relativamente independente não tem relação diretamente com o assunto, é outro conteúdo aí, é um outro conceito, né? Mas também não é. E punibilidade e culpabilidade também não é. Se você quiser conhecer mais, né, aprofundar um pouco mais sobre o assunto, é só você vir aqui no site e você pode ter o conteúdo aqui, a explicação por inteligência artificial. Lembrando que aqui embaixo, você tem o QR Code que te direciona a esse site aqui e você pode ter acesso a esse conteúdo. Se você estiver no celular ou no computador, é só clicar no link abaixo que você vai do site e esse vídeo tá lá também, né? Tá aqui no site. É só clicar aqui e ver e acompanhar ao mesmo tempo. Então nós temos aí uma questão acertada,
entendeu? Marca aqui como acertado, porque fica registrado no site os seus acertos e erros, desde que você esteja no mesmo navegador. Mesmo que você atualize o navegador, se você estiver no mesmo navegador, vai ficar registrado aí os seus acertos e os seus erros, né? Então aí fizemos essa questão e vamos prosseguir para a próxima questão aí, né? Essa questão fala aí da seguinte forma: considera-se crime culposo quando. Então agora ele está pedindo sobre o conceito de crime culposo. Então vamos lá ver a legislação que diz isso, mas para você, qual que é a questão correta? Qual a opção correta? O crime culposo é quando o agente atinge o resultado delitivo requerido, o agente impede que o resultado delitivo se conclua, o agente não quer o resultado delitivo, mas assume o risco de se realizar, o agente pratica a conduta por imperícia, imprudência ou negligência, o delito se agrava por resultado diverso do pretendido. Qual é a opção correta? Vamos passar aí o que diz a legislação em relação aí a cada uma dessas opções, né? Vamos lá. O artigo 18 está aqui, né? Diz o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E culposo quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e imperícia. Então, o crime culposo é quando a pessoa produziu um resultado não porque ele tinha vontade. Se ele tem a vontade do resultado, da produção do resultado, nós estamos falando aí do crime doloso, né? Se ele tem a vontade, né? Ou se ele assumiu o risco daquela produção daquele resultado, né? E nós temos aqui o artigo 15 que fala assim: é o agente que voluntariamente, olha só, essa palavra voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, estamos diante aí de dois institutos, porque na questão aqui, ó, ele fala que o agente atinge o resultado delitivo, o agente impede o resultado delitivo, né? Então, tá aqui. Se ele voluntariamente ele impede o resultado, impede que o resultado se produza, ele só responde pelos atos até então praticados. Mas vamos ver alguns conceitos aqui doutrinários. O que diz a doutrina, né? Vamos lá em relação aqui, ó. César Roberto Bittencourt fala assim: o crime culposo, portanto, caracteriza-se pela inobservância do dever de cuidado que qualquer pessoa colocada em iguais circunstâncias deveria observar, implicando em imprudência, negligência e imperícia. Então, olha só, na verdade, o crime culposo é quando a pessoa ela não observa um dever de cuidado que todos deveriam observar. Por exemplo, quando ela é imprudente, fazendo aquilo que ela não deveria fazer, ou seja, ela colocando em risco as outras pessoas, né? Quando ela é negligente, ou seja, ela deixa de fazer aquilo que ela deveria fazer. Por quê? Porque são deveres, são obrigações que torna um ambiente mais seguro, tipo um pneu não estar careca, por exemplo, é um deixar de fazer. A pessoa deveria trocar aquele pneu, só que ela não trocou o pneu e ela causou um acidente por conta daquela situação específica, né? E imperícia é quando ela deveria ter uma habilidade e ela não tem essa habilidade, ela está sendo imperita, né? Mas ela não quis o resultado. Então, isso caracteriza o crime culposo. Nós temos aí também em relação a outra coisa aqui, ó, na desistência voluntária, o agente interrompe a execução por decisão própria. No arrependimento eficaz, ela pratica nova conduta para impedir o resultado. Em ambas as hipóteses, responde apenas pelos atos até então praticados. Então, é isso que diz
a legislação, entendeu? É isso que o examinador esperava que você dominasse na hora de fazer uma prova dessa, e isso é extremamente recorrente, ou seja, sempre é um conteúdo que está sempre presente nas provas da área policial. Então você precisa dominar isso e, de preferência, anotar. Você precisa anotar essas coisas aqui, ó. A gente tem um caderno aqui, é lá do nosso curso, justamente para isso, né? Para a pessoa anotar de forma organizada e evoluindo no seu conhecimento, né? Então nós temos a figura da desistência voluntária, é quando a pessoa interrompe a execução. O cara está fazendo o crime, está cometendo o crime, e ele simplesmente para de cometer aquele crime e o resultado não se produz. Ou ele se arrepende no meio do caminho de forma eficaz e ele tem uma outra atitude lá que impede aquele resultado, né? Então, diante disso aí, a gente consegue agora fazer essa questão aí com mais tranquilidade. Vamos lá. Considera-se crime culposo quando o agente atinge o resultado delitivo? Não. Quando o agente atinge o resultado delitivo, ou seja, ele atinge a finalidade da sua ação, que é um crime, nós estamos falando do crime consumado, né? E o agente impede que o resultado delitivo se conclua. Quando ele impede que o resultado se conclua, que nós falamos ali, na verdade é em relação ao arrependimento eficaz, ou seja, ele tem uma outra atitude e que ele impede o resultado. Então ele vai, vamos supor, a pessoa dá um tiro em alguém e se arrepende, a pessoa está lá no chão, ele pode continuar aquela ação dele, ele se arrepende, ele leva essa pessoa para o hospital e essa pessoa não vem a falecer, né? Ele salva a pessoa da sua própria atitude, ele se arrepende de forma eficaz. Aí ele vai responder somente pelos atos até o momento praticados aí, que na verdade nós estamos falando aí, quando ele impede o resultado, nós estamos falando do arrependimento eficaz, né? E nós temos que o agente não quer o resultado delitivo, mas assume o risco de realizar. Quando a pessoa não quer o resultado, mas ele assume o risco, nós estamos falando lá do dolo eventual. Porque o dolo ele pode ser direto, né? Eu quero o resultado, ou ele pode ser por a pessoa assumir o risco daquele resultado. Ou seja, ele não se importa, ele não quer de fato o resultado. Mas se o resultado vier a ser produzido, para ele tanto faz. Ele não se importa se ele causar um resultado delitivo aí em outra pessoa. Mas aí não é questão de crime culposo, mas sim que crime doloso por dolo eventual. O agente pratica a conduta por imperícia, imprudência ou negligência. Exatamente essa questão aqui, né? O delito se agrava por resultado diverso do pretendido. Nesse caso aqui, nós estamos falando do préter-dolo, que nós iremos passar aqui, mas não é a situação. Então, essa questão, a letra certa é a letra D, né? Esteja aí registrado o seu resultado para que você tenha um histórico de acertos e erros, né? Então você clica aqui, se você acertou, clica aqui como acertado. Quer aprofundar no assunto, é você só clicar aqui, você vai ter acesso a uma explicação enorme aqui, gerada por inteligência artificial, né? E para ter acesso ao site, o link está aqui embaixo, né? O QR Code está aqui embaixo. É só você apontar o seu celular ou clicar aí, né, se tiver no celular, na descrição aqui tem ali o link para você ter acesso a essas questões, né? Essa questão fala da seguinte forma aqui, ó. Condutor dirige seu veículo e vê seu maior desafeto atravessando a rua na faixa de pedestre. Estando próximo à faixa, o condutor consciente, deliberada e intencionalmente acelera o seu veículo e o coloca na direção do seu desafeto, do seu inimigo lá, né? Acabando por atropelá-lo e matá-lo. De acordo com o Código Penal, o crime cometido deve ser considerado esse crime, né, em que a pessoa vê o seu inimigo numa faixa de pedestre,
tá lá e acelera e vai na direção da pessoa com a intenção deliberada de tirar a vida dessa pessoa, é o que? É um crime culposo ou um crime doloso. Isso é culpa porque o agente deu causa por imperícia, doloso porque o agente não atentou para a faixa de pedestre, porque tinha uma faixa de pedestre ali, né? Doloso porque o agente tinha a intenção de matar seu desafeto. Culposo porque o agente deu causa ao resultado por negligência. Ou culposo porque o agente deu causa ao resultado por imprudência, né? Então vamos lá ver o que diz aqui, né? O artigo 18 fala assim: doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, e culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, o que diz a doutrina, né? Olha, o dolo é a consciência e vontade dirigida a realizar a realização de conduta típica, quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Estamos diante do dolo direto ou eventual, respectivamente. Então, assim, nós temos dois tipos de dolo. Nós temos o dolo direto, e é quando a pessoa quer o resultado. Aqui é a primeira parte do artigo, ó, quis o resultado. Quando a pessoa quer o resultado, ele está agindo, né, com dolo direto de produzir aquele resultado. Quando ele assume o risco de produzir o resultado, é quando ele não se importa com o que vai acontecer. Ele não quer diretamente o resultado, mas se ele acontecer, ele não está preocupado com isso, né? Ele está lá tranquilo se acontecer. O culposo, nós temos o crime culposo por imprudência, por negligência ou por imperícia. Quando o crime culposo é por imprudência, é quando a pessoa deixa de fazer, olha só. Aliás, quando a imprudência é quando a pessoa não deixa de fazer, mas faz alguma coisa que ele não deveria fazer, colocando as outras pessoas em risco. Esta é a imprudência, é uma ação que não deveria ser feita, que deveria ser evitada. É como a pessoa dirigir, por exemplo, em alta velocidade. Ele está sendo imprudente. Quando a pessoa faz uma ultrapassagem indevida, também a pessoa está sendo imprudente, né? A negligência já é quando a pessoa deveria fazer alguma coisa, ele deveria ter uma atitude para evitar um resultado, um possível resultado, e a pessoa não faz. É aquele negócio da pessoa não dar manutenção no seu veículo, deixar o pneu careca, por exemplo, né? Ele está sendo negligente. E a imperícia é a inabilidade, né? Técnica mesmo. É o maior, sim, o exemplo mais conhecido é o médico que não, na hora de fazer uma cirurgia, esquece, por exemplo, não esquece não, quando a pessoa, o médico fazendo uma cirurgia, ele faz um procedimento ali e causa um resultado muito grave, né? Ele está agindo com imperícia. Então nós temos aí o crime culposo dessa forma e o doloso dessa forma. Nesse caso aqui, olha só, ficou bem claro nessa prova que o condutor, olha, ele tinha consciência, ele foi deliberado e tinha a intenção de produzir um resultado, ou seja, matar aquela pessoa que era inimiga dela. Ele não agiu por culpa, por exemplo, por imprudência, por exemplo, né? Ou por imperícia. Porque ele tinha a intenção daquele resultado, né? Então, olha só, culposo porque o agente deu causa ao resultado por imperícia. Então, tudo que é culposo aqui você pode tirar. Por quê? Porque esse crime não foi por culpa. Ele tinha a intenção, né? O dolo é o elemento subjetivo do tipo. É o que a pessoa estava desejando ali no momento que ele tomou aquela atitude. Então, nós não estamos falando aí de culpa. Mas, e o dolo? É doloso, porque o agente não atentou para a faixa de pedestre, negativo. Ele nem se importou com faixa de pedestre. Na verdade, ele queria gerar aquele resultado. Então, doloso porque o agente tinha a intenção de matar o seu desafeto. Olha, se você quer passar em concurso público da área policial,
você precisa fazer bastante questões de concurso público e você precisa criar uma base de conhecimento de forma antecipada. É extremamente importante para quem deseja aí ter uma vida mais confortável, a pessoa quer estabilidade, quer um salário maior, quer crescer na vida, ele precisa e quer fazer por meio de um concurso público da área policial, ele precisa aí fazer bastante questões de concurso público. Essa aqui tá certo, esse site marca aqui como acertou, quer mais detalhes aqui, só você ler aqui essa resposta aqui por inteligência artificial e você vai ter acesso a um conteúdo aí extremamente relevante e é só apontar o seu celular, aqui embaixo tem o QR Code que você pode aí apontar o celular e ter acesso a esse conteúdo e fazer essas questões do site aí, né? Então, fizemos aí essa questão e nós iremos prosseguir para mais uma questão aí de concurso público, né? Essa questão fala assim, ó, no tocante aos crimes dolosos e culposos, assinale a alternativa correta. Qual alternativa aí para você está certa, né? Ó, em tese, o homicídio culposo traz como consequência uma pena mais grave se comparada à pena do homicídio doloso. O que você acha? O homicídio culposo, ele tem uma pena maior do que o homicídio doloso? Ó, a negligência e a imperícia estão diretamente relacionados ao crime culposo. Esse aqui, ó, todo e qualquer crime de trânsito, qualquer crime de trânsito que venha a causar a morte de alguém é considerado doloso. No crime doloso, a lei não pune a simples tentativa de cometê-lo, enquanto que no culposo a tentativa é punida pela lei. O crime culposo caracteriza-se quando uma pessoa possui a vontade e a consciência de cometer o crime. Qual que é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Marca aí a sua opção. Se você não fez essa questão ainda, saiba que aqui embaixo você tem um QR Code, se você tiver na sua televisão, se você tiver no seu computador, tem o link aí, né, para esse site, para você resolver essas questões e para depois avaliar se você acertou ou errou. Se tiver no celular, você também pode ao mesmo tempo ver o vídeo, né, e ainda fazer as questões aí, né, para testar o seu conhecimento. Então vamos lá, vamos ver o que diz a legislação. O artigo 18 aí, né, é aquele que fala do dolo e da culpa e fala assim, dolo é o crime doloso quando a gente quis o resultado. Então, quando a gente quer o resultado, né, é o elemento subjetivo do tipo, né, já falei aqui, ou seja, quando a pessoa tem a intenção, o pensamento, a vontade de produzir o resultado, ou ele assume o risco que aquele resultado se produza, né? E o culposo, na verdade, é quando a pessoa não toma uma atitude que ela deveria tomar, né? Ou seja, o dever de cuidado, né? Imposto aí a todas as pessoas, né? Para não causar nenhum dano a ninguém, né? Ó, quando a gente deu causa por imprudência, negligência ou imperícia. A doutrina, olha só o que fala Guilherme de Souza Nucci. Nos crimes culposos, não há que se falar em tentativa punível, pois não há dolo, e a tentativa pressupõe o início da execução com a intenção de produzir o resultado. Olha só, é meio incoerente. Se a pessoa, o que é o crime tentado? O crime tentado é quando não se chega ao resultado que ela queria, ao resultado delitivo, por algum fator externo que impediu a pessoa de chegar àquele resultado. Não foi por vontade dela, entendeu? Por ela, aquele resultado teria ocorrido. Então, o crime tentado não se chega a um resultado por uma ação de um terceiro ou de uma outra situação que impede ali que o resultado se produza, né? Então, é incoerente falar em crime culposo, em tentativa em crime culposo. A tentativa é típica de crime doloso, né? Então vamos lá, vamos para as alternativas, né? Olha, no tocante ao crime doloso culposo, assinale a alternativa correta. Ó, em tese, o homicídio culposo
traz como consequência uma pena mais grave, se comparado à pena de homicídio doloso. Olha só, tá errado. Por quê? A conduta dolosa é muito mais grave do que uma conduta culposa. Por quê? O crime, quando ele acontece por uma culpa, é porque a pessoa não deixou de cumprir um dever de cuidado. Então, o crime doloso não tem sentido o crime culposo ter uma pena maior do que o crime doloso. O crime doloso tem penas maiores do que os crimes culposos, né? Com certeza. Vamos lá. A negligência e a imperícia estão diretamente relacionados ao crime culposo. Exatamente. Aqui, ó. A culpa por imprudência, negligência e imperícia. Ou seja, a negligência e a imperícia estão diretamente relacionados ao crime culposo. Certíssimo, tá? Ótimo aí, né? Vamos lá. Vamos ver as outras opções. Todo e qualquer crime de trânsito que venha a causar a morte de alguém é considerado doloso, negativo. Se o crime de trânsito ele pode ser doloso, né, quando a pessoa tem intenção, ele usa na verdade o seu veículo lá como a arma dele. Aí aquele crime, ele de fato, ele vai ser um crime doloso. Mas se ele não toma cuidado ali e causa o resultado morte, né? Um crime doloso ou qualquer outro, no caso é morte, né? Causa esse resultado morte por imperícia, imprudência ou negligência, nós temos aí o crime de trânsito, homicídio de trânsito culposo, né? Então, tá errado essa questão. No crime doloso, a lei não pune a simples tentativa de cometê-lo. Não, ele trocou aqui, na verdade, a palavra dolosa por culposa, negativo. Aqui no crime doloso, você pune a tentativa. Nos crimes culposos, você não pune a tentativa, né? Então, vamos lá. Ó, o crime culposo caracteriza-se como quando uma pessoa possui a vontade e consciência de cometer o crime. Não. Se a pessoa tem a vontade e a consciência, nós estamos falando, na verdade, do crime doloso, né? Então, aqui é a letra B. A letra B é a letra correta. Você marca aqui, né, que acertou. Nesse site aqui você vai ter acesso a muitas outras questões e um conteúdo mais completo, né? Se você quiser aprofundar na questão aqui, o que diz a doutrina e a legislação, você pode ter acesso aqui. E esse resultado aqui fica registrado, né? Para você medir aí a sua evolução. Então, assim, se você errou essa questão aí, pode ficar tranquilo. Se você está começando os seus estudos, é muito normal, né, a gente errar. Só que quando nós erramos a questão, é sinal que você precisa estudar, aprofundar um pouco mais sobre o tema, para que você possa conseguir da próxima vez. E sempre que você tiver acesso a uma questão, a gente pensa assim, ah não, fazer questão de concurso, quanto mais questões eu fizer, melhor né? É volume, é questão de volume. Não, você tem que parar numa questão, você precisa anotar, por isso que eu mostrei o caderno aqui, anota, assim, os artigos mais importantes, anota, registra mesmo no apunho, porque isso vai melhorar aí a sua memória, para você lembrar isso no momento mais correto, né? Então, errou, tá tranquilo, passa para outra, anota que você não sabia, conceitos doutrinários às vezes anota e passa para a próxima questão, porque estudar por questões de concurso é a melhor forma que existe, né? Então, vamos aí para a nossa próxima questão, né? Essa questão fala assim, ó, aquele que assume o risco de produzir um resultado criminoso comete o crime movido por culpa, por imprudência, por dolo, por imperícia ou por negligência. Uma questão aí relativamente fácil que remete aí ao nosso artigo 18, né? O artigo 18 fala doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Culposo quando o agente deu o resultado, causa o resultado por imprudência, negligência e imperícia. Você tem que repetir esses artigos porque eles são pedidos de forma constante e você precisa memorizar algumas coisas. Então tá lá, o artigo 18 fala do crime doloso, o cara quis o resultado ou assumiu o risco. Culposo, ele agiu por imprudência, negligência ou imperícia, né? Doutrina fala assim, o dolo eventual, o agente quer diretamente o resultado. Não, olha, desculpa, o dolo eventual, a gente não quer diretamente o resultado.
mas assume conscientemente o risco da sua ocorrência. Há diferença perante o resultado lesivo. Vamos lá. Então nós temos o dolo direto. O dolo direto, a pessoa quer o resultado. O dolo eventual, a pessoa assume o risco de produzir o resultado. Todos eles aí estamos falando em relação ao crime doloso. O culposo, nós temos a imprudência, a negligência e a imperícia, né? Aqui fala assim: aquele que assume o risco de produzir um resultado criminoso comete crime movido por culpa. Olha, se ele quer, não, se ele assume o risco, olha, se ele assume o risco da produção de um resultado, ele está no crime aqui, o doloso, quando a gente assume o risco de produzir o resultado, ok? Então, não é aqui de forma nenhuma culpa, né? E em relação à imprudência, a imperícia e a negligência, na verdade, são elementos do crime culposo. Tá aqui, ó. Imprudência, negligência e imperícia. É uma questão fácil que requer simplesmente o conhecimento de letra da lei, né? Então, aí uma questão fácil de fazer, entendeu? Se você errou, é tranquilo também, porque acontece, né? Tá começando os seus estudos aí. E se você quiser aprofundar mais em relação a dolo e culpa, entra aqui no site, né? Tá aqui o QR Code, tá aqui embaixo, é só você apontar o seu celular, ou se você tiver no computador, você clica aí no link, ou no celular você clica no link e faz essas questões, né? São 10 questões aqui, todas relacionadas ao elemento subjetivo do tipo. Já fizemos essas aqui e vamos para a próxima questão. Estamos na questão número 6 aqui. Nós iremos fazer esta questão número 6 agora, né? Essa questão diz assim, ó, quando o agente pratica o crime com determinado dolo, mas por culpa sobressai um resultado mais grave do que o esperado, ocorre o quê? Ocorre erro de tipo, erro de execução, crime préter-doloso, concorrência de culpa ou erro de proibição. Na sua opinião aí, qual que é a alternativa correta, né? A pessoa, ele comete um crime, né? Querendo atingir um certo resultado. Só por imprudência, por negligência ou por imperícia, ele produz um resultado mais grave. E o que é isso? Qual que é o nome disso aí, né? Vamos ver lá na legislação o que diz aí o artigo 19, fala assim: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente se o houver causado ao menos culposamente. Então, assim, o artigo 19, o artigo 18 é extremamente importante, traz várias coisas ali, mas o artigo 19 também é muito importante, que fala de um outro conceito. É justamente isso aí, ó. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, um resultado que agravou a pena, né? Só responde o agente se houver causado ao menos culposamente. Ou seja, ele quis um resultado, só que ele produziu um resultado mais grave. Só que ele produziu esse resultado, ao menos, ele tem que ter produzido ao menos culposamente. Se ele produziu culposamente, ele vai responder por aquele resultado que ele produziu, né? Vamos lá. O exemplo típico aí é o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, que fala assim: se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, reclusão de 4 a 12 anos. Isso aí, nós estamos falando da lesão corporal com o resultado morte. O que é isso aí? Vamos supor que você está brigando com alguém lá, duas pessoas, né? Brigando ali, um dá um soco no rosto do outro com a intenção o quê? De produzir uma lesão corporal. Ele tem a intenção de produzir uma lesão corporal, não matar a pessoa com o soco. Só que aquela pessoa desequilibra, cai no chão e bate a cabeça numa pedra, numa quina e vem a falecer. Olha, ele não queria matar a pessoa, ele queria, na verdade, só produzir um resultado aí que é lesão corporal, mas acabou por imprudência, né? Causando a morte daquela pessoa. Isso aí nós estamos diante de um conceito que chamado préter dolo, que
Vamos lá o que diz a doutrina. Fernando Capês falou assim: no crime pré-ter doloso, o agente pratica uma conduta dolosa. Ele tem uma conduta dolosa, ele tem intenção de produzir um resultado, mas por negligência, imprudência ou imperícia, ocorre resultado mais grave que o pretendido. Ou seja, ele queria causar uma lesão corporal e acabou causando a morte de uma pessoa, né? O Guilherme de Souza fala assim: caracteriza-se crime préter doloso quando a ação é dolosa e o resultado culposo. Ou seja, a ação é dolosa, mas o resultado que ele causa mais grave, ele faz por culpa, não por dolo. Ele não quis matar, ele quis somente lesionar. O exemplo clássico é lesão corporal seguida de morte, né? Então vamos lá. Em relação à questão aqui, né? O que diz essa questão? Quando a gente pratica o crime com determinado dolo, ou seja, tem uma intenção determinada, mas por culpa sobressai o resultado mais grave do que o esperado ocorre. Erro de tipo? Não, erro de tipo é um outro conceito aí, erro de execução é um outro conceito também, né? Concorrência de culpa, outro, erro de proibição, são conceitos totalmente distintos aí. Mas o que ele está falando, na verdade, essas opções estão erradas, né? Está falando do crime pré-ter doloso, né? Pré-ter doloso. Então, clica aqui que acertou. Nós já fizemos todas essas questões aqui, né? Ó, fizemos a primeira, já passamos por vários conceitos aqui. A 4, a 5, a 6 e agora nós iremos fazer a 7. Se você não entendeu essa questão, quer aprofundar um pouco mais, tem aqui o comentário por inteligência artificial. É só você apontar o seu celular para o QR Code que está aqui abaixo, né? E você vai ter acesso aí a esse site, nessa página aí, fazendo as questões, marcando que você acertou ou errou, fica registrado, né, esses acertos e erros no site. Então você assim consegue acompanhar o que você está dominando e o que você não está dominando e o que você precisa estudar mais, né? E sempre que você fizer uma questão, anota os conceitos legais, né? A base legal, a base doutrinária, porque são tudo que a gente faz aqui nesse canal e nesse site são conteúdos que estão sempre sendo pedidos em provas de concurso da área policial. Então, qualquer matéria que você vir aqui são matérias relevantes para quem quer ser aprovado em concurso da área policial, né? Que aí, para ter estabilidade, para ter mais tempo, as carreiras policiais, elas têm a maioria delas, né, tem uma vantagem muito bacana, que é você trabalhar por escala, né? E trabalhando por escala você tem um tempo maior com sua família, né? Com seus filhos, tem estabilidade aí, tem uma vida mais tranquila, né? Então vamos passar para a próxima questão aí. Essa questão diz assim, ó: assinale a alternativa correta. Qual dessas alternativas aí está certa no seu entendimento, né? Todos os crimes dispostos na parte especial do Código Penal prevêem a forma dolosa e culposa do delito. O que seria essa parte especial? Vamos parar aqui só para você entender. O direito penal ele é constituído de parte geral, parte especial. A parte geral fala de conceitos da teoria geral do crime, por exemplo, fala dos princípios fundamentais aí do direito penal. A parte especial fala dos crimes. Nós temos também as legislações relacionadas aí ao direito penal. Então aí está falando aqui, ó, todos os crimes na parte especial, ou seja, na parte que fala somente dos crimes, prevê a forma dolosa e culposa, tá certo? Vamos lá. O crime culposo admite a figura tentada. O crime culposo admite a figura tentada? O que você acha? Vai marcando aí. O direito brasileiro não reconhece a figura da culpa imprópria. Tá certo ou errado? O dolo eventual não é admitido no direito brasileiro. O crime de lesão corporal, seguida do resultado morte, disposto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, é exemplo de crime pré-ter doloso. Qual dessas opções aí é a correta? Vamos dar uma passada aí em relação à legislação, né? Nós temos aí como o artigo principal o artigo 18, né, que fala do dolo e da culpa, né? Então nós temos aqui o doloso, a pessoa quis o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Culposo, quando a pessoa age por imprudência, negligência ou imperícia.
Agora, o parágrafo único fala assim, ó: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Que está falando assim, ó: salvo, tirando a exceção, quando há previsão legal, né? Salvo os casos expressos em lei, ou seja, tirando aqueles que a lei diz, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. A pessoa só pode ser punido por crime doloso. Só se ele quis o resultado ou assumiu o risco de produzir, que ele vai responder por aquele resultado. Só que tem um salvo. O salvo aqui, ó, salvo os casos expressos em lei. Ou seja, para ser crime culposo, para ter uma prisão, a pessoa ter cometido um crime de forma culposa, necessariamente isso deve estar previsto em lei. Se não tiver previsto lá, por exemplo, você pode responder por, por crime de homicídio na forma culposa. Por quê? Porque existe uma previsão legal do crime de homicídio na forma culposa. Caso contrário, a pessoa não pode responder lá por crime de homicídio se não tiver a culpa, né? Aliás, a pessoa só pode ser punida por crime de homicídio na forma culposa porque existe uma previsão legal. Os crimes que não existe uma previsão legal, ele não pode ser punido por imprudência, negligência ou imperícia, que são os elementos da culpa aí, né? Então, tem que estar previsto, resumindo, né? Tem que estar previsto em lei. Deve estar previsto em lei essa questão aí no crime culposo, né? Vamos ver mais uma coisa aqui, que é o artigo 19, né? Que fala do crime pré-doloso, que foi citado aí na questão também, né? Ó, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente se o houver causado ao menos culposamente, né? Então, nós estamos falando aí também da prisão do crime pré-doloso. Vamos ver a doutrina aqui, que tem uma coisa bacana que eu quero passar. Ó, César Roberto fala assim: a preterintencionalidade. Olha só essa palavra. Quando você vê essa palavra preterintencionalidade, está falando do crime pré-doloso. Então é um outro nome, né? É uma combinação de dolo e culpa. Então o pré-dolo ou preterintencionalidade é a combinação do dolo e da culpa, porque ele quer dolo na ação antecedente e ele acaba causando um resultado por culpa, né? O agente quer um resultado menos grave, mas por falta de cuidado provoca outro mais grave. Exemplo típico é lesão corporal seguida de morte, né? Então nós temos aí. Agora a gente consegue fazer essa questão aí de uma forma tranquila, né? Que fala assim: assinale a alternativa correta. Todos os crimes dispostos na parte especial do Código Penal prevêem a forma dolosa e culposa do delito. Nós vimos que não. Para ser punido de forma culposa, deve ter a previsão legal, e não são todos, é a minoria, é a exceção que tem a previsão do crime culposo, né? Ó, o crime culposo admite a figura tentada, também está errado, porque não admite a figura tentada o crime culposo, porque a tentativa é quando a pessoa é interrompida, ela quer o resultado, ou seja, ela tem o dolo do resultado, só que ela é interrompida por circunstâncias alheias à vontade dela, então fica incompatível. Se a pessoa quer um resultado e ela não consegue porque alguma coisa interrompeu, como ela vai fazer isso de forma culposa? Porque a pessoa não quer o resultado. Se a pessoa quer o resultado, é dolo. A pessoa não quer o resultado, é culpa, pode ser culpa, né? Então é incompatível a tentativa com os crimes culposos. Ó, o direito brasileiro não reconhece a figura da culpa imprópria. Tá errado. O que é culpa imprópria? Dá uma olhada aqui analisa essa questão aqui, ó, por inteligência artificial, tem muito mais detalhes aqui para você entender essa questão da culpa imprópria, que é um conteúdo um pouco mais longo, né? Se você quiser ter acesso a esse site aí, tem um QR Code aqui embaixo, se você apontar o celular, se você estiver na televisão, ou
você pode também aí fazer diferente, né? Você pode, se tiver no celular, tem o link, se estiver no site, tem um link, se estiver no tablet também tem um link, você pode ter acesso a esse site aqui, né? Mas vamos lá. Agora vou dar uma pausa aqui nesse vídeo para te falar de um grupo de WhatsApp que é muito importante aí você fazer parte de pessoas que têm o mesmo objetivo do que você, né? Que é passar em concurso da área policial. Então, se você quiser fazer parte de um grupo de pessoas que têm esse mesmo interesse, tem aqui o QR Code, tem um link aqui também no canal do YouTube, se você tiver no celular, se você tiver no seu computador e se você tiver na sua televisão, você pode apontar o seu celular para esse QR Code que você vai ser direcionado a um grupo de WhatsApp. O dolo eventual não é admitido no direito brasileiro. Não, o dolo eventual está lá no artigo 18, né? O dolo eventual é aquele dolo em que a pessoa assume o risco de produzir um resultado. Se ela assume o risco de produzir o resultado, ela não está agindo com dolo direto, mas sim com dolo eventual, né? E nós temos o préter-dolo, que é o artigo 19, que fala o crime de lesão corporal seguido de morte, disposto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, é exemplo de crime préter-doloso. É o maior exemplo aí, é o que é sempre citado, né? Então você tem que memorizar isso também. Clica aqui como acertou, e nós já fizemos aí, ó, bastante questões, né? E nós iremos agora para a questão, aí vamos ver a questão que nós estamos agora, é a questão número 8, né? Vamos fazer essa próxima questão aí. Essa questão fala assim: no que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos policiais, julgue o item a seguir. Ó, o crime culposo ocorre quando o agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo. Admite-se assim a forma tentada, que é aquele em que, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Prova de 2020 da Polícia Rodoviária Federal. E vamos analisar essa prova aí. Vamos primeiro olhar o que diz a legislação, né? O artigo 18 aí, né? Que fala dos elementos subjetivos do tipo. Vamos falar aí que é doloso quando a pessoa quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. No artigo, no inciso segundo, fala culposo quando é por imprudência, negligência ou imperícia. E nós temos o artigo 14 aí, que fala da tentativa e da consumação, né? Aí fala que o crime é tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, no crime tentado, só não aconteceu porque e a pessoa foi interrompida, surgiu alguma coisa lá que atrapalhou na execução, né? Então, é assim que funciona, né? Vamos ver aqui rapidinho o que diz a doutrina, né? Olha, Rogério Greco fala assim: o crime culposo, o agente não quer o resultado, tampouco assume o risco de produzi-lo. Por isso, é impossível falar de tentativa culposa, pois não há início da execução consciente do delito. Olha só, no crime culposo, a pessoa não tem a intenção de gerar o resultado. Se ele tem a intenção de gerar o resultado, ele não está agindo com culpa, mas sim está agindo com dolo. Então, dessa forma, se ele não quer gerar um determinado resultado, fica incompatível a tentativa e o crime culposo. Então, nos crimes tentados, não se fala em crime culposo, né? A tentativa não cabe aí a culpa, né? Os crimes culposos. E como é que diz a questão? Ó, o crime culposo ocorre quando a gente não quer o resultado. Perfeito. A gente não quer o resultado, tá certo aqui. Mas assume o risco de produzi-lo. Olha, no crime culposo, aqui tá errado. Se ele assume o risco de produzi-lo, nós estamos falando aqui, na verdade, do dolo eventual. Então, só por aqui já está errado, né? Ó, admite assim a forma tentada. Também está errado. Não admite a forma tentada. Que é aquela que, iniciada a execução, o crime não consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A definição de crime tentado está correto.
mas no contexto que está errado, né? Então marca aqui uma questão não tão difícil, né, da Polícia Rodoviária Federal, que você conseguiria dominar de forma tranquila, né? E se você quiser fazer as outras questões, até todas as questões, faça aí. Tem o QR Code aqui embaixo, você fazer todas essas questões, né? Para você evoluir no seu conhecimento. Se você quiser ter uma situação mais tranquila na sua vida, você precisa pagar um preço, né? E o preço é simples, é você evoluir no seu conhecimento de forma gradativa. Quando se fala que você pode ser aprovado no concurso da área policial antes mesmo do edital ser lançado, está se dizendo aí em relação a isso aí, né? Em relação a você criar uma base de conhecimento de forma antecipada dos conteúdos que são sempre lembrados. Você precisa fazer esse tipo de coisa, né? Então vamos lá para a próxima questão, questão aí número 9, né? Essa questão diz assim, ó, no que concerne à infração penal, fato típico e seus elementos, formas consumadas e tentadas do crime, culpabilidade, ilicitude, imputabilidade penal, julgue os itens que se seguem. Todos esses conteúdos aqui são importantes, tá? Para você conhecer, entendeu? Não tem relação com a pergunta em si, mas são assuntos extremamente lembrados, relevantes no direito penal para provas de área policial. Mas a questão fala assim, ó, a culpa inconsciente, ó, culpa inconsciente distingue-se da culpa consciente no que diz respeito à previsão do resultado. Na culpa consciente ou na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente que pode evitá-lo. Na culpa inconsciente, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente. Então nós temos esta questão aqui. Para você, na sua opinião, está certo ou está errado? Marca aí para você testar o seu conhecimento para depois ver se acertou ou errou, né? Mas vamos ver o que diz a legislação. Fala aí no artigo 18, né, do crime doloso e do crime culposo. O doloso é a pessoa que é o resultado, ou assume o risco de produzir um resultado. No culposo, a pessoa não quer o resultado, mas causa por imprudência, negligência ou imperícia. E nós temos aí, olha só, em relação a, agora falou de dois tipos de culpa aí extremamente pedidos que você precisa entender esse conceito aí e anotar, né, para você retomar a matéria depois. E ele fala assim, ó, Rogério Grego, na culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que não ocorrerá. Já na culpa inconsciente, o agente não prevê o resultado, embora devesse prever. Então aqui nós temos o conceito de culpa consciente. O que é culpa consciente? Vamos lá. O agente prevê o resultado. Vamos supor, a pessoa dirige, está dirigindo em alta velocidade, está na rodovia andando em alta velocidade. Aquilo ali pode provocar um acidente. Só que a pessoa está lá em alta velocidade, mas ela acredita sinceramente que ela, pelas suas habilidades, se acontecer alguma coisa, entrar um cachorro na frente, ou acontecer qualquer coisa ali que estando em alta velocidade vai prejudicar a ação dela, se acontecer aquilo ali, ela acredita sinceramente que ela vai saber lidar com aquilo ali e vai evitar um resultado, né, de um acidente. Só que ela está equivocada. Ela acredita que ela é capaz de evitar o resultado, mas acaba causando aquele resultado. Aí nós estamos diante, na verdade, da culpa consciente. A pessoa sabe que pode provocar o resultado, mas ela acredita que pode evitar. É diferente do dolo eventual. No dolo eventual, na verdade, a pessoa ela sabe que pode provocar um acidente, por exemplo, ela passa lá nos sinais vermelhos, todos lá tá passando no sinal vermelho, ela sabe que pode vir uma moto e ela pode atropelar aquela moto. Ela sabe também que ela não vai conseguir evitar aquele resultado, mas ela não se importa com o resultado. Então a diferença aqui é o que? Isso é muito pedido, tá? Essa questão da diferença do dolo eventual e da culpa consciente. Mais pedido do que em relação à diferença de culpa consciente e culpa inconsciente.
Essa questão da culpa consciente e do dolo eventual é muito lembrado mesmo, porque no dolo eventual a pessoa ela sabe que pode provocar o resultado, ela está agindo de forma errada, mas ela não se importa se o resultado for causado. Na culpa consciente, ela sabe que pode produzir o resultado também, mas ela acredita que ela tem a capacidade de contornar a situação. Então a diferença é essa aí. E a culpa inconsciente é aquela culpa que realmente a pessoa não prevê o resultado, entendeu? Embora o resultado seja previsível, ela não prevê o resultado, mas está agindo lá com imperícia, imprudência ou negligência. Então, de acordo com a questão aqui, culpa inconsciente distingue da culpa consciente no que diz respeito à previsão do resultado. Perfeito até aqui. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, olha só, na culpa consciente ele prevê o resultado, só que ele acredita sinceramente que pode evitá-lo. Na culpa inconsciente, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente. Correto, corretíssimo aí. Uma questão tranquila, né? Tá para fazer aí, Polícia Federal, uma prova mais antiga, mas um conceito aí que até hoje é lembrado, né? Em provas de Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária, todos lembram desse tipo de conteúdo aí. Você precisa dominá-lo de forma antecipada, né? Porque o concurso público, apesar dele ser difícil assim, né? De passar, ele transforma a vida da pessoa. Então ele vale o preço de passar horas estudando. Então vale a pena você estudar aí, por quê? Porque você vai de fato ter a vida transformada, porque eu tive minha vida transformada quando eu passei aí na prova, principalmente na prova da Polícia Rodoviária Federal. Aqui você tem mais acesso a outros conteúdos aqui, né? Se você quiser ter acesso a esse site aqui, tem um link aqui, o QR Code ou o link, né? No celular, no computador, tem um link embaixo que você pode clicar e em relação à televisão você pode apontar aí o seu celular para fazer essas questões, né? E já passamos por várias questões aqui, falta somente uma, são 10 questões aqui falando do elemento subjetivo do tipo penal, né? Elemento subjetivo do tipo penal, que está aqui. Então vamos lá, vamos passar para a próxima questão aí, né? A última questão nossa. Ó, vamos lá. Em cada um do item a seguir é apresentado uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Julgue cada um deles no que se refere ao fato típico e seus elementos. Vamos lá. Ó, Gonzales, desejando eliminar a vida de Oliveira, que se encontrava em uma praça pública, instalou no local uma poderosa bomba, a qual, ao ser detonada, matou todas as pessoas que ali estavam. Nessa situação hipotética, Gonzales agiu com dolo direto de primeiro grau contra Oliveira e as demais pessoas que morreram no local. Essa prova aí, ó, uma prova recente, uma prova pedindo conteúdos bem mais avançados, né, em relação ao dolo, mas que é uma ótima oportunidade para a gente falar de vários tipos de dolo aqui. Então essa prova vai ser essa questão vai ser muito útil aí para nós, né? Vamos ver aqui, né? Nós temos o artigo 18 que fala do crime doloso, quando a pessoa quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, né? E Rogério Greco fala assim: o dolo direto de primeiro grau ocorre quando o agente quer diretamente o resultado. Já o dolo direto de segundo grau, ou o dolo de consequência necessária, existe quando o agente quer um resultado principal, mas sabe que, para alcançá-lo, produzirá inevitavelmente outro resultado. Vamos aproveitar essa oportunidade para falar aqui sobre, fazer um resumo, né, dos principais tipos de dolo aqui, né, que nós temos. Vamos lá. Classificação do dolo quanto à direção da vontade. Então nós temos tipo, subtipo, características principais e exemplos para você entender aí de forma definitiva tudo relacionado sobre dolo e os tipos de dolo, né? Vamos lá. Nós temos no direito, na doutrina, a construção
do conceito de dolo direto e dolo indireto. Em relação ao dolo direto, nós temos o dolo direto de primeiro grau e o dolo direto de segundo grau. No de primeiro grau, o agente quer diretamente o resultado principal. É aquele dolo direto mesmo, em que a pessoa quer o resultado. Então, assim, ela atira para matar uma pessoa e mata aquela pessoa, tem o resultado morte e está tudo certo. É aquilo que ela queria mesmo. Agora, o dolo direto de segundo grau, ele é diferente, porque o agente não quer o resultado, mas sabe que é certo o resultado colateral e o aceita. Como assim? Um exemplo é a melhor forma, né? Dolo direto de primeiro grau é quando a pessoa quer matar uma pessoa, uma outra pessoa e a mata. O dolo direto de segundo grau é exatamente o exemplo da questão. Explodiu uma bomba para matar uma pessoa e acerta as outras, né? E as outras morrem ali. É quando, por exemplo, uma pessoa quer matar alguém e sabe que aquela pessoa vai estar no helicóptero, por exemplo. E o que ela faz? Ela coloca uma bomba no helicóptero e explode aquele helicóptero. Só que para matar o passageiro, necessariamente ele vai ter que matar o piloto. Então ele aceita aquele resultado, mas aquilo não é um dolo indireto. A morte do piloto é líquida, é certa, assim como a morte da pessoa que está do lado ali. Os dois morrerão, entendeu? Ah, eu vou colocar uma bomba no restaurante para matar uma pessoa. Só que naquele restaurante tem muitas outras pessoas. Ele vai matar todos que estão ali. Então, em relação à pessoa que ela quer matar, ela está agindo em dolo direto de primeiro grau. Em relação às demais pessoas, é dolo direto de segundo grau. E nós temos o dolo indireto. O dolo indireto, nós temos o dolo alternativo e o eventual. O dolo eventual é o mais comum, né? É aquela pessoa que assume o risco de um resultado. No alternativo, a gente quer entre dois resultados, aceitando qualquer um deles. E o eventual, o agente não quer o resultado, mas prevê como possível e assume o risco de produzir aquele resultado. Ó, em relação ao dolo alternativo, jogar veneno para matar ou causar lesão, tanto faz. A pessoa quer matar ou lesionar uma pessoa, ele dá o veneno, se a pessoa morrer, tá tudo bem, é um resultado aceitável que ele quer. Se a pessoa ficar lesionada lá e ficar inválida o resto da vida, também tá tudo bem, é um resultado que ele gostaria também. Qualquer um deles. E nós temos o dolo eventual, quando a pessoa, na verdade, dirige em alta velocidade, sabendo que pode matar alguém, mas não se porta com aquele resultado. Então nós temos esse quadro aí, é muito importante. Anota, aproveita essa oportunidade, pega o seu caderno aí. No nosso curso a gente tem o nosso caderno, porque se a pessoa não anota, ela acaba esquecendo aquilo que ela estudou. Então você precisa anotar aí, né? Senão a nossa mente é seletiva, ela vai eliminar aí, né? Você sabia que quando a pessoa estuda, bem estudado o conteúdo, mas ela não retoma aquele conteúdo depois de 30 dias, ela só vai lembrar de 10% do que ela estudou? 10%? Então é por isso que você precisa anotar e também retomar, fazer revisões dos seus estudos, no conteúdo que você já estudou, né? Então isso é extremamente importante, né? Então vamos lá, vamos para a questão agora. Ó, Cusares, desejando eliminar a vida de Oliveira, que se encontra na praça pública, instalou no local uma poderosa bomba, o qual, ao ser acionado, matou todas as pessoas que ali estavam. Então ele colocou uma bomba e matou todo mundo. Ele queria matar só o Oliveira. Nessa situação hipotética, Gonzales agiu com dolo direto de primeiro grau contra Oliveira. Dolo direto de primeiro grau. Ele queria matar Oliveira. E as demais pessoas que morreram no local. Não, em relação às demais pessoas, ó, aqui está o erro, ó. Demais pessoas que morreram no local. Em relação a essas outras pessoas, na verdade, é, é um dolo direto de segundo grau. Então, em relação a Oliveira, é dolo direto de primeiro grau. Em relação às outras pessoas, é dolo direto de segundo grau. Então, tá errada por conta disso aí, né? Então, marca aqui que você acertou. Quer mais detalhes sobre a questão? Tem aqui, né? A inteligência artificial. E nós fizemos 10 questões
entendeu? Se você quiser revisar, tem o QR Code aqui, tem o site. Esse site tem várias outras questões, vários outros conteúdos, todos direcionados à área policial, né? Só clicar aqui no menu, né? E você vai ter aí acesso a muitas outras questões de concurso público, né? Bem bacana aqui, bem útil, né? Para você. Fizemos aí, tudo que você fizer fica registrado. Você pode atualizar aqui a sua página que vai ter isso aqui registrado, né? Desde que você esteja no mesmo navegador. Então, estamos no fim aí do nosso vídeo. Um grande abraço e bons estudos!